Continuação do livro As Crianças Índigo. Vídeo 6. Daremos mais informação acerca do que você pode fazer pela educação de uma criança índigo na sua própria casa. Mas agora queremos apresentar-lhe Debra Edgerly, uma professora assistente da Califórnia. Ela é uma daquelas que está a trabalhar na retaguarda. Escutem e saibam as palavras dessa professora. Ela não estuda os índigos, ela vive com eles diariamente. Como muitos de vocês, ela também tem um índigo em casa. Crianças Índigo, por Debra Edgerly. Tenho um filho índigo de 7 anos. Trabalhei como assistente da professora da sua classe durante a pré-escola, no jardim da infância e agora no 1º grau. E observei suas interações com índigos e não índigos de todas as idades. Tem sido interessante. Com efeito, colocar tudo por escrito foi um desafio porque as crianças têm muitas sutilezas. Os índigos processam as suas emoções de forma diferente dos não índigos, porque têm uma elevada autoestima e forte integridade. Podem ler você como um livro aberto e rapidamente notar e neutralizar qualquer intenção oculta de os manipular, ainda que você o faça sutilmente. Com efeito, podem ver as suas intenções ocultas, inclusive quando você mesmo não as vê. Inerentemente, tem uma forte determinação de trabalhar as coisas por si mesmo, e somente pretendem uma baliza exterior se ela lhes for apresentada com respeito e num formato democrático. Preferem resolver as situações por eles mesmos. Vêm a este mundo com as suas intenções e dons facilmente identificáveis desde o nascimento. Podem absorver conhecimentos como se fosse uma esponja, especialmente se gostam ou se sentem atraídos por um tema, o que faz com que se adiantem muito nas suas áreas de interesse. Experimentar a vida ajuda-os a aprender melhor, sendo assim que criam as experiências que os ajudam com o problema atual ou com a área com que pretendem crescer. Respondem melhor quando são tratados com o mesmo respeito com que são tratados adultos. Não somente são mestres em captar intuitivamente as intenções ocultas ou motivos, mas também são mestres em fazer com que essas intenções regressem à pessoa que as usam, especialmente os seus pais. Entre aspas, apertar o botão psicologicamente faz com que, com frequência, sejam tidos como inconformistas se notam que existe um motivo oculto atrás do seu intento para que eles façam algo. Resistirão com força e sentirão que é perfeitamente justificado fazê-lo assim. Do seu ponto de vista, se vocês não cumprem com a vossa parte na relação, eles podem desafiá-los em relação a isso. Quando chamamos de bons, abre aspas, pressionadores de botões, fecha aspas, o que realmente queria dizer é que eles trabalham conosco, os adultos, para nos ajudar a reconhecer os nossos apegos e os padrões antigos e sutis que nos servimos para os manipular. Assim, se você recebe constantemente a resistência de um índigo, reveja-se primeiro. É possível que ele esteja a seguir um espelho diante de si e a pedir, de forma inconformista, a sua ajuda para encontrar novas fronteiras, sintonizando as suas próprias atitudes ou talentos ou passando ao nível seguinte de crescimento. Os índigos têm capacidades inatas de cura que, normalmente, estão ativas. No entanto, pode ser que não saibam que estão a utilizá-las. O mais espetacular que observei foi como formam grupos ajustando-se e acomodando-se, especialmente em torno de outra criança que poderia estar doente ou mal-humorada, sentando-se e misturando o seu campo de energia com o dessa criança.
Com frequência faziam isso aos pares, mas por vezes formavam grupos e sentavam-se em padrões triangulares, formando um diamante. Não faziam isso de maneira óbvia, mas sutilmente. Quando terminavam, iam fazer outra coisa. Era surpreendente. Agiam delicadamente, mas não queriam discutir. Em alguns casos, nem sequer eram conscientes do que estavam a fazer ou por que estavam a fazer. Era tão natural para eles que, se uma criança precisava de algo dos índigo, eles simplesmente iam, sentavam-se perto deles por um instante, sem necessidade de dizer nada, e logo se distanciavam. Outra coisa interessante era que, durante o ano, os índigo passavam por períodos de atração e repulsão entre si, ou por períodos nos quais realmente precisavam de companhia um dos outros e depois não precisavam mais. Não possuo uma clareza total sobre isso, mas parece coincidir com seu desenvolvimento individual. A proximidade ou preocupação que eles tinham uns pelos outros não se perdia durante os períodos de separação, embora não voltassem a estar juntos, até que tudo estivesse bem entre eles. Agora contarei uma pequena história relacionada com meu filho Índigo. Permitam-me alguns antecedentes. O meu marido e a sua família são sino-americanos, do norte, e eu sou de descendência alemã-finlandesa. A família dele dá grande importância à educação e as crianças crescem com uma forte necessidade de êxito nesse campo. Isto, por muitas vezes, aparece nos filhos sob a forma de quem é o melhor, mais inteligente e mais rápido. O meu esposo e eu estamos de acordo em não participar dessas competições, mas tal não evita que elas aconteçam ao nosso redor. Para piorar, considerem que, dos 5 netos, o meu filho é o único menino, o que significa que é o herdeiro. Assim, creio que já tem um quadro bastante claro das correntes subterrâneas. Estava com meu sogro no dia de Natal e o meu filho, que tinha quase 4 anos na época, estava a mostrar o seu Falcão Millennium, um jogo de Guerra nas Estrelas para as crianças de 6 anos, que nós lhes demos naquela manhã. Era o modelo gigante, que se abria e por dentro tinha todo tipo de pequenos compartimentos parecidos, mas não de forma iguais. Ele não estava interessado nessa parte do jogo naquele momento. Somente estava interessado em fingir que voava e disparava os foguetes, vivendo as suas fantasias. Um dos tios pediu-lhe o jogo para brincar com ele e começou a tirar todas as portas dos pequenos compartimentos. Entregou-as empilhadas ao meu filho e o perguntou: "Você consegue colocá-las outra vez?" Era uma partidinha. Todas as portas tinham a mesma cor e as diferenças de forma e tamanho eram muito sutis. Ah, e o tom de voz que usou, como se uma manteiga não fosse derreter na sua boca. Esse tio tem 3 filhas e uma enorme montanha de programações pessoais. Por isso, a sua ação não foi surpresa total, mas adoro completamente o que aconteceu em seguida. Comecei a intervir. O meu filho virou a cabeça e olhou-me com a morte nos olhos, com a expressão que nunca esquecerei. Olhou-me para ver o que eu ia fazer. E no instante em que leu minhas intenções, que eram de mãe leoa, não deixarei que façam isso ao meu filho, respondeu com a mesma rapidez. Dirigiu-me um olhar que dizia: "Deixe, mãe, eu encarrego-me disso." E senti como a energia se elevava quando pegou em toda a habitação. Todos deixaram de falar e voltaram-se para vê-lo. Ele, com calma, disse ao tio: "Eu não sei, nunca fiz antes, deixe-me ver." E começou a colocar em seu lugar com rapidez e precisão.
Quando terminou, a energia voltou a elevar-se. Olhou como se fosse perguntar: que tal? Simplesmente sorri e disse: bom trabalho. Todos os que estavam ali captaram o significado duplo, incluindo o tio, que desde então nunca mais voltou a fazer algo assim ao meu filho ou a qualquer outra criança na minha presença. Naquela noite não se fizeram comentários diretos sobre a situação. Cada um sabia o que precisava individualmente e privadamente, cada um recebendo a sua própria lição. Tudo porque este pequeno resolveu aprender por si mesmo. Os índigos nascem mestres, todos e cada um. Temos de compreender que eles esperam que todos façamos o que eles fazem naturalmente. E se não é assim, continuam a pressionar os nossos botões até o fazermos bem, ou seja, até que nos tornemos mestres das nossas próprias vidas. Assim que, quando o meu filho fez a sua parte, ensinou a todos os que estavam ali uma lição silenciosa, incluindo a ele mesmo. Para mim, a lição foi deixá-lo ir, apesar da sua idade, ele é capaz. Permaneça atenta e observe o processo. O processo, neste caso, foi muito interessante. Ele mediu a situação com rapidez e precisão e decidiu a sua resposta baseando-se no que desejava vivenciar. Depois de se assegurar que tinha apoio, escolheu confrontar diretamente a pessoa e, nesse ponto, imediatamente chamou todas as energias de que precisava para completar a tarefa. Depois, deixou-as ir com a mesma rapidez e voltou aos seus afazeres. Fui testemunha de muitas situações similares, que ele ou outros índigos manejaram da mesma forma. Mediram a situação e logo escolheram a ação baseados no que desejavam experimentar no momento. Os únicos ajustes neste padrão que observei devem-se ao tipo de apoio que obtiveram. Num meio ambiente seguro, eles empregam este padrão consistentemente. A segurança é muito importante porque todas as crianças precisam sentir-se seguras para explorar plenamente o seu universo. Para os índigos, a segurança significa que está certo fazer as coisas de maneira diferente. Dar-lhes esse tipo de espaço é a melhor coisa que podemos fazer pelas crianças e por nós mesmos. Gerard, PhD, é um conferencista, visionário e curador. Como editor, foi proprietário de uma casa de publicações durante muitos anos. É autor de diversos livros, entre eles A Senhora da Atlântida, A Mula Cooperativa, Lidando com Confrontos Verbais, Tire o Medo de Encarar os Outros. E atualmente está a viajar promovendo seu livro As Técnicas de Cura do DNA e sobre a expansão do DNA e rejuvenescimento. Robert oferece seminários práticos sobre as técnicas de cura do DNA e encontra-se disponível para conferências ou workshops em qualquer parte do mundo. Cansado de escutar que as novas crianças são um problema, Robert soube intuitivamente que tipo de filho tinha e teve a sabedoria de enfrentar o seu desafio. Portanto, a sua criança índigo não foi um problema, mas uma bênção. Jean e eu descobrimos que isto é uma constante. As crianças ou atacam as paredes que ameaçam ruir ou são a alegria central da família. Não seria justo se o nosso trabalho neste livro não refletisse isso. Samaria Rosa, minha filha, tem o hábito de nos confrontar, a mim e a minha mulher, cada vez que discutimos e não estamos em harmonia. Como outras crianças nascidas em finais de década de 80, Samaria, que significa de Deus, veio a este planeta com um propósito bem definido, trazendo intrincadas mensagens todos os dias. Os índigos vieram para servir o planeta,
os seus pais e os seus amigos como emissários do céu e portadores de sabedoria, se os escutarmos. Emissários do Céu, por Robert Gerard. Para mim, ser pai da minha filhota de 7 anos e meio foi uma bênção, porque ela ofereceu-me uma grande quantidade de experiências extraordinárias que eu considero uma dádiva da vida, como um despertar. Disseram-me muitas vezes que ela é uma das muitas crianças índigos enviadas a este planeta. Falando como profissional e também como pai, posso dizer que as crianças índigos são reais e especiais e precisam que as entendamos. O que significa o termo índigo para mim? A resposta mais simples poderia ser a de que a minha filha é uma pessoa com quem se convive facilmente. Depois de criar outros 3 filhos, hoje já adulto, posso dizer honestamente que Samaria veio com um nível diferente de conhecimento. As crianças índigo podem ser adoráveis e fáceis de manobrar. Muitas delas brilham como sábios com olhos poderosos. Vivem profundamente o agora, parecem estar sempre felizes. São muito espirituais e têm a sua própria agenda. Para mim, o termo criança índigo refere-se a emissários especiais enviados do céu pelo Criador, pai, mãe, com uma profunda intenção. As crianças índigo trazem-nos mensagens sutis que estão para lá da nossa compreensão. Olhem bem para essas crianças, escuta a sua mensagem e segue-as. Esta é a forma como elas nos ajudam a encontrar a nossa verdade, o nosso propósito e a nossa paz. Olha-nos nos olhos, abençoadas sejam as nossas crianças índigo. Elas sabem exatamente o que vieram obter neste planeta. Eu apoio este fenômeno não só como pai, mas também como conselheiro. A maioria das crianças índigo vê anjos e outros seres etéricos. Algumas vezes eles descrevem detalhadamente o que veem. Isto não é imaginação, é explicação. Entre elas, as crianças índigo falam abertamente sobre o que veem, até que alguém as desanima. Felizmente que cada vez mais gente está mais aberta a ouvir estes emissários. As nossas fantasias sobre as crianças estão a ser substituídas por curiosidade e confiança. As crianças índigo ficam fascinadas com a apreciação e a forma como as pessoas interagem. Perturbam-se facilmente quando as coisas, especialmente a conversação, estão fora de sincronia. Muitas pessoas têm dificuldade em relacionar-se com esses emissários porque se aproximam deles com crenças e regras que as crianças não compartilham. Quando você era criança, quantas vezes ouviu a pergunta vergonhosa: "O que queres ser quando fores grande?" Instantaneamente você projetava numa ocupação ou atividade futura. Perguntar o que queres ser é uma violação, uma interferência de ser e estar no momento presente. As crianças são o que precisam ser. São eles mesmos. Deixe-los ser, para que possam ser exatamente o que são. Os problemas que as crianças índigo podem experimentar. Explorei alguns dos atributos positivos das crianças índigo, mas, em seguida, mostrar-lhe-ei 3 complicações dessas crianças, das quais fui testemunha tanto profissional como particularmente. Elas solicitam muita atenção e sentem que a vida é demasiado valiosa para a deixar passar. Querem que as coisas aconteçam e frequentemente forçam uma situação a fim de alcançar as suas expectativas. Os pais caem facilmente na armadilha de, abre aspas, fazer coisas, fecha aspas, pelo seu filho.
em vez de desempenhar o papel de exemplo e de partilhar com a criança. Uma vez que isto aconteça, pode apostar que terá sempre a criança perto de si, como se estivessem unidos por uma corda. Estes emissários podem chegar a perturbar-se emocionalmente por quem não entenda o fenômeno índigo. Eles não conseguem entender como é que os outros operam em tantas áreas, menos no amor. São extremamente vivos e querem ajudar as outras crianças precisadas, mesmo que a sua ajuda seja repetidamente rejeitada. Na juventude, têm dificuldade para se adaptarem a estas outras crianças. Frequentemente, as crianças índigo são diagnosticadas como crianças com desordens de atenção ou alguma forma de hiperatividade. Certamente, em muitos casos, o diagnóstico é válido, baseado em causas químicas e genéticas. Mas que dizer daqueles casos que são mal interpretados só porque a ciência não aceita como sendo terapeuticamente importante focar a atenção no espírito e no reino etérico dessas crianças? Conversei com crianças e adultos que parecem ter desordem de atenção ou serem hiperativos, nos quais observei padrões de pensamentos focados no reino espiritual e etérico. Estes índigos, classificados como possuidores de desordens de atenção, não podem relacionar-se consistentemente com a mente linear ou objetivos lineares. Isto não é um déficit, mas sim uma característica muito valiosa. Se lhes proporcionarmos um diálogo criativo no qual eles possam expressar as suas atividades de modo seguro, e se lhes oferecermos orientação espiritual ao seu reino criativo, teremos a chave para tratar as desordens de atenção, hiperatividade. A denominação de hiperatismo ou possuidor de desordem de atenção pode chegar a ser mais traumática para uma pessoa do que o sintoma em si. Isto pode fazer com que a pessoa negue as suas próprias capacidades internas e as subestime. Deve-se ter um especial cuidado antes de classificar alguém nesta categoria. E evidentemente que não se deve iniciar nenhum tratamento sem que o paciente tenha sido investigado exaustivamente. Virá ao nosso planeta uma geração posterior às crianças índigo? Como pais e como adultos, valorizamos os emissários que o Criador, Pai/Mãe, nos enviou? Estamos preparados para ouvir? Não podemos negar que eles chegaram a este mundo com uma consciência bem mais equipada para enfrentar a realidade que partilhamos. Permaneçamos todos nós puros de corações e abertos de espíritos e aceitemos os presentes que nos trazem estes emissários do céu. Olá, vocês acabaram de ouvir o vídeo número 6 do livro As Crianças Índigo. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal e acione o sininho. Assim você receberá notificações dos próximos vídeos. Até mais!